Tarde, Vanderlei. Boa tarde, ouvintes desse Jornal de Esportes da Rádio Jovem Pan. Olha, como a Jovem Pan já havia antecipado, Sálvio saiu, perdeu o escudo FIFA. Você, Vanderlei Nogueira, deu em primeira mão que ele abandonaria o apito. E a gente vinha dizendo aqui que o Chicão, né, o Francisco Nascimento, lá do estado do Alagoas, seria promovido a escudo FIFA. Interessa, né? Renan Calheiros é presidente da Câmara e a gente sabia que precisava politicamente dar um escudo ao Nordeste. E a volta do escudo do Rio. Vocês lembram quando nós dissemos que o Péricles Bassols subiu? Quem deveria subir era o Gutenberg de Paula Fonseca, mas subiu o Bassols, aí o Bassols ficou fora um ano, o Gutenberg ficou no ano passado e agora volta o Bassols, ou seja, num momento o árbitro tem qualidade para ser FIFA, depois o outro ano não é muito FIFA. Olha, é uma confusão, mas quem vai explicar isso é o próprio Gutenberg de Paula Fonseca. Começando a explicar, Gutenberg, você entendeu por que perdeu o escudo FIFA? A primeira coisa que eu queria dizer é que eu acho que nós voltamos aos tempos da capitania hereditária, só que na arbitragem brasileira. Tá? Em primeiro momento, eu gostaria de dizer o seguinte, a gente não consegue enxergar um critério. Não existe o critério. Porque passei em todos os testes, teste físico, prova, as minhas médias estão acima da média daquilo que a CBF entende que é a média adequada para um árbitro FIFA. E isso aí eu provo com os relatórios dos observadores que eu tenho em minhas mãos. Né? Então, e outra coisa, o regulamento da FIFA, da lista, que constitui a lista da FIFA, no seu artigo 11º, diz que as federações e as confederações cujo árbitro faz parte, ela pode eliminar ou suspender o árbitro. De maneira que ela fundamente. Eu gostaria muito, e desafio ao presidente da comissão de árbitros da CBF, o senhor Sérgio Correia, aprovar qual foi a fundamentação que me fez, até porque, Fernando, eu não sei se você deve ser conhecedor, a FIFA ela não gosta de que você coloque o árbitro um ano, no outro árbitro tira, que nem já aconteceu isso no Rio de Janeiro, né? Tirou um árbitro e colocou outro árbitro. E a FIFA ela não gosta disso. E eu gostaria muito de saber qual foi o assunto, o motivo que ele informou para a FIFA, que com certeza, na minha opinião, é mentiroso. É mentiroso que isso é o perfil dele. Ele é mentiroso, mariquinha e corrupto. E aí eu posso dizer, corrupção, ela não é só ação de seduzir por dinheiro, mas ela é ação de seduzir por presente. Escala é um presente para o árbitro quando atende aos anseios dele. Não é verdade? Então eu não acredito, ele não convence que foi por qualquer outro motivo, a não ser pelo quesito político, de interesse pessoal dele. Por que a orientação de ligar para o Sérgio Correia, por exemplo, depois da escala? Por que o árbitro tem que ligar para o Sérgio Correia antes de apitar um jogo? Isso não te parece um pouco estranho? Ô Fernando, olha só, eu entrei na CBF em 2004. Eu nunca vi isso na minha vida. Isso foi mais uma das mudanças do senhor Sérgio Correia. Inclusive, ele é da seguinte teoria. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Ele gosta de fazer isso. Tá? Ele, quando assumiu, ele criou algumas coisas. Ele primeiro baixou a idade limite dos árbitros de 35 para 30, depois foi lá e acertou com a ANAF, para a ANAF pedir para subir para 33. Aí foi aceito, subiu para 33. Tá certo? Aí ele inventou também essa situação do árbitro quando receber as escalas, quando o árbitro receber as escalas, ele ligar para receber as recomendações. E eu posso me citar como exemplo, porque tudo que eu vou falar e venho falando para você, eu tenho provas. Inclusive, além de provas, eu faço questão de mais à frente a gente não só enviar para todo mundo que tem interesse e contribuir muito para que, de uma certa forma, essa sujeirada toda seja lavada, seja limpada. E ele simplesmente, a gente ligava para ele, né? Alguma das poucas vezes que liguei para ele, porque foi uma das coisas que acirrou mais a perseguição dele comigo, era que eu parei de ligar. E ele dizia o seguinte, aquele árbitro que não ligar está fora das escalas. E eu, por exemplo, fui fazer um jogo Corinthians e Goiás, que o Corinthians ganhou de 5-1, e antes do jogo ele disse para mim, vai lá, boa sorte, vai apitar o jogo do Timão, hein? O que eu posso pensar com isso? Diz para mim. O que eu posso entender com isso? Que se o Corinthians não ganha, eu podia, pro resto da vida, não estar sendo escalado, ser punido e ficar de fora das escalas. Isso é uma da colocação dele, uma das coisas que ele fez. Isso ninguém fala, ninguém comenta. Tem muito mais coisa, é o que eu te disse, todas elas fundamentadas, documentadas, com provas, isso é o mais importante. Eu tenho certeza absoluta que o torcedor, a opinião pública, hoje vai refletir bastante
o que vem acontecendo na arbitragem nacional. O que vem acontecendo na arbitragem nacional. Esse processo onde, se o presidente pudesse, ele ficaria sentado na casa dele com um ponto eletrônico, o árbitro com um ponto eletrônico dentro de campo e ele falando com o árbitro. Ó, vai por ali, vai por aqui, vai por ali. Ou então um controle de Atari, porque eu vou voltar lá na época dele, e controlando o árbitro dentro de campo. Tá? E volto e ressalto. A teoria dele, do seu Sérgio Corrêa, é a seguinte: a culpa é minha e eu coloco na conta de quem eu quiser. E ele fica fazendo os relatóriozinhos bonitinhos dele e apresentando para o presidente da CBF, o presidente que está com a cabeça aí voltada à Copa do Mundo, a N coisas, não tem tempo de apurar a veracidade dos fatos. Ele não tem tempo. Então a opinião pública, ela leva para o presidente apurar e ver se há fundamentos. E aí sim, eu tenho certeza absoluta que tão logo o presidente da CBF, assim como fez em outras vezes, quando apurar os fatos, que não aconteceu só com o Gutenberg não, hein? Isso aí a gente pode levantar N coisas, apurar esses fatos, ele vai chegar a um denominador comum. Entendeu? E aí sim, o torcedor brasileiro, os árbitros vão poder voltar a acreditar nas coisas. Eu volto a te dizer o seguinte: a corrupção, ela não é só a ação de seduzir por dinheiro, ela é a ação de seduzir por presente. Então, se o árbitro não cumprir exatamente aquilo que ele determina, se o árbitro tiver infelicidade de errar aonde ele entende que não era para ter errado, ele fica fora das escalas. Ou seja, qual é a motivação que o árbitro tem? Qual é? Qual é a motivação que o árbitro continua tendo dentro de campo? Isso acabou. A essência do futebol, isso no caráter da arbitragem, é a motivação. É você entrar em campo, Fernando, e sair de campo com a sensação do dever cumprido. E quando você termina aquele jogo e que até o observador te elogiou, os assistentes estão ali contigo te parabenizando, você sai ali, poxa, meu dever cumprido. Acabou o jogo sem problema nenhum e tudo mais. Aí quando você vê na semana que vem, tu tá fora da escala. Aí tu vai ver, tá fora da escala. E aí eu posso citar também, o ano passado, ano retrasado, em 2010, eu fui um dos árbitros que mais clássicos no Rio de Janeiro eu fiz. O ano passado, 2011, ele me botou em um sorteio de um clássico. Ou seja, eu não sirvo para fazer clássico no Rio de Janeiro, mas me botou no sorteio e eu fui apitar Náutico Esporte. Eu não sirvo para fazer no estado do Rio de Janeiro, sirvo para... Por que será? Então, qual é a motivação? Sendo um árbitro carioca, FIFA. Árbitro, exatamente. Qual é a motivação que o árbitro tem? Qual é a motivação que o árbitro tem para continuar atuando hoje, sofrendo o que vem sofrendo? E aí hoje, eu me coloco no lugar dos meus colegas, que é o seguinte: olha tudo que o Sálvio fez. Olha tudo que o Weber vem fazendo, que por sinal para mim é um dos melhores árbitros do Brasil. Olha só, olha o que vem acontecendo e meu Deus do céu, será que quando a gente vai abrir os olhos para isso? Será que quando a gente vai chegar ao entendimento de que alguma coisa precisa ser feita? Tá aí, Vanderlei Nogueira e ouvintes da PAN em todo o Brasil, Gutenberg de Paula Fonseca, e na entrevista completa que nós vamos ouvir hoje no Pique da PAN, amanhã no Mundo da Bola, Espírito Esportivo, plantão de domingo, durante o final de semana, tem muito mais, tem detalhes sobre aquele jogo Fortaleza e CRB, lembra? Pois é, deram de presente pro Gutenberg apitar aquela roubada. E ele fala também de um crime que ocorreu na internet, uma queixa-crime que ele moveu contra o Paulo Jorge Alves, denúncias aí de informações plantadas na imprensa através de uma lan house. Enfim, são muitos detalhes do árbitro Gutenberg de Paula Fonseca, que acaba de perder o seu escudo FIFA.